Romanos capítulo 12, versículo 2, diz a palavra do Senhor: E não vos amoldeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse que nós não devemos usar da liberdade que temos em Cristo para dar lugar ao pecado. Eu não sou ninguém que possa ter revelância, nesse cenário religioso que vivemos, nesse tempo em que vivemos, em que cada um confessa que crê em Deus, mas da sua maneira, do seu jeito. E eu não sou pastor, não sou alguém que seja estudado, Eu só sou um leitor da palavra de Deus, eu só sou alguém apaixonado pelas Escrituras. Eu não sou alguém que as pessoas olhem e vejam como que seja algo importante dentro do cenário dessa questão religiosa. Mas dentro desse pouco que eu tenho aprendido através dessas leituras contínuas das Escrituras, eu tenho aprendido que Deus ele expressou a maneira como quer ser cultuado, ser adorado, reverenciado. Nós não podemos colocar fogo estranho no altar do Senhor. Nós não podemos estar vivendo de modo que nós nos assemelhamos com aquilo que o mundo faz. Eu me lembro de Nadab e Abiú, filhos de Arão. Eles tiveram a oportunidade de contemplar a glória de Deus e ver o Deus de Israel se manter vivos lá em Êxodo, ele e os anciões. E num tempo que foi consagrar, apresentar ali as ofertas, eles decidiram ofertar fogo estranho, fogo que Deus não ordenou. E a gente tem que ter cuidado com esse espírito de religiosidade que nos ronda, Porque cada um acha que pode cultuar a Deus da sua maneira, do seu jeito, mas as Escrituras, elas ensinam como Deus quer ser cultuado, quer ser adorado. Como eu disse, eu não sou alguém de reverência. Eu só sou simples leitor da Bíblia, alguém apaixonado por Jesus, alguém que entregou a sua vida a Ele, que deseja cada dia se aproximar o máximo possível daquilo que seja um padrão aceitável aos céus. É como se hoje as pessoas quisessem ensinar a Deus como é que devemos cultuar Ele. E quer que Deus veja isso com boas intenções, Agora se esquece que de boas intenções, como diz o ditado, o inferno está cheio, Aí na minha ignorância, eu descubro que tem coisas que são certas, mas não são legais. Aí eu me lembro do caso de Davi, Quem diria que era errado Davi fazer um carro extremamente lindo e maravilhoso para colocar a arca? Aos olhos humanos isso seria perfeito, digno de Deus, no nível de Deus. Mas era legal? Porque segundo Deus, segundo a forma como Deus queria ser cultuado, ou como deveria ser conduzida a arca, era pelos levitas, e não por carros de bois, seja lá de que beleza extraordinária fosse. Por isso tem coisas que é certo, mas não é legal. Por quê? Porque existe um princípio a ser seguido, um rito a ser seguido. Por isso que a palavra do Senhor, ela diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Por isso que a gente consegue entender perfeitamente quando o apóstolo Paulo diz que nós não devemos nos amoldar a esse mundo, ao padrão desse mundo, aquilo que esse mundo faz. Porque ao padrão daquilo que a sociedade quer, deseja, viver, está certo. O que nós vivemos ou presenciamos dentro das igrejas, o modelo, a forma de culto, o que cada um faz do seu corpo, cada um faz da sua mente, dos seus pensamentos, está certo? Sim, para a sociedade, mas é legal aos olhos espirituais? Não. Por causa dos princípios que regem o culto, a maneira como Deus quer ser cultuado. Deus estabeleceu através da sua palavra a forma como Ele quer ser cultuado, adorado, como nós devemos ter reverência a Ele. O próprio tabernáculo foi uma visão que Moisés teve daquilo que era da glória de Deus, daquilo que era dos céus. E conforme ele viu, ele construiu o tabernáculo, tudo que quando ele termina, a Bíblia diz que tudo estava em conformidade. Então, não nos amoldemos a esse mundo, porque tem coisas que nós estamos fazendo que para a sociedade é perfeito, é legal, como diz na linguagem popular, show de bola, mas não aos olhos de Deus, porque aos olhos de Deus tem representado morte, frieza espiritual. Por isso que lá em Provérbios diz que há caminho que para o homem parecem ser caminhos de vida, mas os seus fins são caminhos de morte. Então não se amolde a esse mundo, mas leia a palavra de Deus, examine as Escrituras, observe a forma como Deus quer ser cultuado. O próprio Senhor Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é aquele que simplesmente diz que ama a Deus, que Deus é tudo para a sua vida, que não crê em religião, não crê na palavra, que a Bíblia foi manipulada. Infelizmente, você está deixando de se amoldar às Escrituras e a forma como Deus quer ser cultuado. Não tem outra maneira de conhecer a Deus e a sua vontade e quem Deus é, a não ser pelas Escrituras. Deus te abençoe, Jesus te ama.